Você tem dúvida para fazer avaliação física em alunos idosos? Não sabe por onde começar? Pois é, eu também já tive essas dúvidas, mas hoje em dia eu não tenho mais. E no episódio de hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que vai ajudar e vai ensinar vocês a avaliarem os seus alunos idosos. Vou mostrar com todos os detalhes quais são as principais variáveis que devem ser consideradas no momento da avaliação física. E também vou mostrar em detalhes como nós, da Ativa Clube, realizamos as nossas avaliações físicas. Vamos lá então, mas que ferramenta é essa? A nossa ferramenta é esta aqui, ó. É o e-book Avaliação Física para Idosos. Gente, esse e-book aqui, ele foi criado por nós e é fruto de muito estudo. Nós tínhamos também muitas dúvidas em relação à avaliação física com alunos idosos. Em função de diferentes e inúmeros protocolos, inúmeros testes, a gente não acabava ficando uma salada de frutas e a gente não sabia como montar, como elaborar uma avaliação física mais direcionada para o nosso aluno. Com base nisso, a gente começou a fazer um compilado aí de informações e a destacar aquelas variáveis e aqueles protocolos que seriam mais úteis e mais práticos para os nossos alunos. Então é tudo isso que vocês vão encontrar dentro do nosso e-book. É bom salientar que o nosso e-book não é uma receita de bolo, até porque a gente acredita que não exista receita de bolo. Afinal, existe o princípio da individualidade. Cada pessoa tem as suas características, tem as suas necessidades. Mas o nosso e-book é um ponto de partida. E tendo um ponto de partida, a gente vai ter aí um norte para a gente começar um trabalho de maneira mais segura e mais eficaz para o nosso aluno. Vamos lá então, quero mostrar para vocês aqui o que tem dentro do nosso e-book, tá? E a primeira parte dele acontece antes da avaliação física. Ah, mas como assim? A primeira parte do nosso e-book é chamada de pré-avaliação. O que seria a pré-avaliação? Pré-avaliação é aquele momento de contato inicial com o possível aluno que vai começar o trabalho conosco. Então o aluno entrou em contato, seja por telefone, por WhatsApp, pessoalmente, e ele está interessado em fazer uma programação de treinos. Tá? Então nesse período de pré-avaliação, eu já vou procurar identificar algumas informações que vão ser importantes para eu depois elaborar a minha avaliação física e eu já começar a pensar um pouco na minha programação de treinos. Então, nesse momento da pré-avaliação, a gente aqui elaborou 4 perguntas que devemos fazer para o nosso aluno. A primeira delas é: por que o aluno está aqui? Ou seja, por que esse aluno está me procurando? Qual é o objetivo principal dele? Então, essa pergunta aqui vai ajudar a gente alinhar as expectativas, ou seja, o aluno quer ter ciência do que esperar do profissional, assim como o profissional também tem que estar ciente do que esperar do aluno, quais são aí as características dele. Uma segunda pergunta é: o aluno já praticou exercício antes? Essa pergunta, obviamente, a gente vai querer saber do aluno se ele já fez algum tipo de atividade física, algum tipo de exercício físico e também procurar saber quais são os gostos dele. E por que isso? Porque é fundamental para a continuação, para a adesão ao programa, que o aluno tenha motivação para fazer. Então não adianta nada o aluno detestar a musculação e a gente começar um trabalho e focar só na musculação, porque esse aluno ele não vai ficar por muito tempo com a gente. Tá? Então essa pergunta é bem importante para a gente identificar o perfil do aluno e a gente compreender, né, quais são ali também as características dele e os gostos pessoais que ele tem. A terceira pergunta é: o aluno está em dia com o seu médico? Ele está com os exames em dia? Qual foi a última vez que ele consultou o seu médico? Será que ele tem uma liberação médica? Será que ele tem uma indicação do médico para fazer exercício? Então, isso aqui é bem importante também na hora da gente programar a nossa avaliação física, de que maneira que a gente vai organizar essa avaliação com ele
e de que maneira que a gente vai fazer também essa programação de treinos, tá? E a quarta e última pergunta é: como está a sua disposição atualmente? A gente vai procurar entender aí por parte do aluno qual é a disposição dele para encarar essa programação de treinos. Como eu falei antes, será que ele está ali porque o médico indicou? Será que ele está ali porque daqui a pouco ele se interessou pelo exercício, ele quer mudar os seus hábitos de vida, ou então ele ouviu ele teve alguma informação que levou ele para dentro da academia? Então a gente precisa saber qual é a disposição desse aluno para a gente começar a fazer um trabalho e já identificar as características e o perfil desse aluno que a gente vai trabalhar. Certo, gente? Essas então são as 4 perguntas iniciais que a gente faz antes de começar uma avaliação física. E agora, indo para a parte da avaliação física mesmo, tá? Recebi então o aluno no meu local e vou começar um trabalho com ele. Qual é o primeiro passo então? É a gente identificar qual é a classificação de nível funcional desse aluno. Se vocês já viram alguns vídeos nossos aí no canal, já puderam perceber que a gente falou um pouquinho sobre nível de capacidade funcional. E o que é isso? A gente classifica os idosos em 5 níveis. Então, o idoso ele pode ser da elite física, ele pode ser fisicamente condicionado, ele pode ser fisicamente independente, ele pode ser fisicamente independente e ele pode ser um idoso frágil. Para todas essas classificações, a gente tem variáveis específicas com as quais a gente deve trabalhar com o nosso aluno, tá? Então aqui no nosso e-book a gente mostra tudo isso. Ó, classificação dos alunos de acordo com o nível funcional deles, tá? Isso tem relação aqui com as atividades de vida diária do aluno, com os hobbies, com possíveis trabalhos físicos que eles consigam fazer. E além de ter essa classificação, a gente vai ter também o questionário. E através deste questionário é que a gente consegue identificar qual é realmente o nível de capacidade funcional do nosso aluno. Mais do que isso, ó, mudando a página aqui vai ter um quadro mostrando quais as capacidades, quais as variáveis que devem ser priorizadas para cada nível de classificação funcional. Então, gente, a gente sabendo o nível de classificação funcional do aluno facilita muito a compreensão de como é que deve ser o trabalho, como é que a gente vai iniciar uma programação de treinos com esse aluno. Descoberto, então, o nível de classificação funcional, a gente vai para a parte da anamnese. A anamnese, como vocês sabem, é um questionário mais aprofundado para a gente realmente conhecer todas as características e todo o histórico desse aluno que está iniciando, tá? Então a gente vai ter partes mais básicas aqui, desde identificação do aluno, vamos ter também aqui informações sociais, isso aqui é bem importante para o aluno idoso, tá? O que seriam as informações sociais? É com quem ele mora, se ele vê a família com frequência, tá? E por que é importante isso? Porque, gente, o idoso, por vezes, ele é muito solitário. Então, ele acaba vendo mais o profissional que trabalha com ele do que a própria família. Então, é importante a gente saber, até por uma questão psicológica, né, de motivação do aluno, de como é que é essa questão na vida dele. Passado isso, continuando a anamnese, a gente vai ter também histórico de saúde do aluno. Não preciso nem falar que isso aqui é fundamental, né? E também aqui, ó, a gente vai ter uma linha do tempo com o histórico de doenças e marcos da saúde dele, tá? Então aqui tem um espaço para a gente colocar todo o histórico dele em relação a doenças. Bom, se tiver doenças, né, a gente vai ter um outro espaço aqui, ó, para colocar os medicamentos. Então, o nome da medicação que esse aluno toma, bem como a dosagem, tá? E também o horário que ele toma essa medicação. Quem trabalha com idosos sabe que é fundamental a gente ter conhecimento, a gente ter noção dos medicamentos que os nossos alunos tomam, tá?
Um por questão de adesão a um tratamento, né, que o aluno faça, outro pela questão de polifarmácia, que também tudo isso vai ter influência no dia a dia dessa pessoa, tá? E pode estar tendo influência também no nosso treinamento. Então tá, gente, fechamos essa parte de anamnese. O próximo passo é o que a gente chama de exame físico, tá? Aqui no exame físico a gente dividiu em 4 partes. Primeiro, dados vitais. Segundo, antropometria. Terceiro, composição corporal. E quarto, postura estática. Vamos ver o que é cada um? O que são os dados vitais? São aqueles dados básicos que a gente pega não só na avaliação, mas no dia a dia. Toda vez que a gente vai começar uma sessão de treino com o aluno, a gente procura identificar a frequência cardíaca dele, o nível de saturação, e aí em casos específicos, se o aluno for diabético, por exemplo, a gente pode ver o índice glicêmico dele também, tá? Mas são fatores importantes aqui para ter na nossa avaliação física. A antropometria é aquela parte também que a gente acaba aprendendo muito nas aulas de graduação e normalmente é o que compõe as avaliações físicas das academias. É aquela avaliação física tradicional. Na antropometria, então a gente vai ter a avaliação de peso e estatura, e com essas duas informações a gente consegue identificar o IMC do aluno. Lembrando, né, gente, que o IMC de alunos idosos tem uma outra classificação, tem uma outra tabela de referência, tá? Depois disso, a gente avalia circunferências musculares, tá? E aqui, na parte de circunferências, a gente dá ênfase para 2 circunferências que são importantes para alunos idosos, tá? Uma delas é a circunferência da panturrilha esquerda, e ela está relacionada com a questão da massa muscular, né, do aluno idoso. E a outra circunferência é a circunferência da cintura, que aponta para um possível risco de doença cardiovascular. Tá certo? Então, passado essa parte de circunferências, a gente segue para a parte de dobras cutâneas, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Só mostrando aqui para vocês, no e-book, a gente tem várias imagens mostrando onde são os pontos, né, que a gente acaba verificando a circunferência muscular. Então aqui tem várias partes do corpo, né, que a gente colocou aqui no e-book para ilustrar para vocês qual é o ponto correto de fazer essa medida. Muito bem. Vamos lá para a parte das dobras cutâneas, então. E aí aquela questão, né? Poxa, será que eu avalio dobras cutâneas? Faço composição corporal num aluno que é idoso? Gente, como vocês sabem, o principal objetivo do aluno idoso em relação ao treinamento e até a avaliação física dele é a questão da funcionalidade. Porque a funcionalidade tem uma relação direta com as atividades e as tarefas que esses alunos idosos têm no dia a dia deles. Então, assim, existem sim protocolos, né, para a gente avaliar dobras cutâneas e saber a composição corporal, tá? Mas essa parte aqui, ela está mais voltada para questões estéticas. Mas, obviamente, tem gente que tem curiosidade em saber, né, e é importante também a gente saber a composição corporal, mesmo de alunos idosos, tá? Então, como medir as dobras cutâneas, tá? Assim como na parte das circunferências, a gente colocou diversas ilustrações também mostrando os pontos, né, de onde a gente deve fazer essas medidas, tá? Então aqui, temos a parte de tríceps, bíceps, todo membro superior, né, subescapular, abdominal, axilar, membro inferior a gente já tem coxa, a região central ainda a gente tem suprailíaca. Todas essas dobras cutâneas vão trazer a informação para a gente do percentual de gordura desse aluno, tá? Bem como de massa muscular também. Normalmente a gente usa aqui na Ativa o protocolo de Petrosky, tá? O protocolo de Petrosky, ele utiliza 4 dobras. E por que a gente utiliza elas? Gente, porque esse protocolo de Petrosky facilita a nossa prática no dia a dia. Por que eu digo isso?
porque as dobras que exigem ali o Petroski são mais fáceis de pegar no aluno, né? Tem muitos alunos que não se sentem à vontade em estar fazendo uma avaliação física através de dobras cutâneas. Mas essas dobras, elas são mais visíveis, então a gente consegue um acesso muito mais fácil. E aí a gente não tem problema em daqui a pouco não estar pegando uma dobra, né, e não estar conseguindo colocar nas fórmulas para fazer o cálculo. Então a gente opta aqui na Ativa Clube pelo protocolo de Petroski. Certo, gente? Próximo passo que eu quero mostrar para vocês é a questão aqui, ó, da postura estática, tá? Nessa avaliação aqui, a gente tem como objetivo identificar possíveis atitudes ou desvios posturais, tá? Então, obviamente, a gente só vai marcar alguma coisa se for muito acentuada. Aqui não dá para começar a querer inventar coisa onde não tem, né? Se tem um pequeno desvio, a gente tem que ver se é o suficiente para gerar algum tipo de mudança ou um tipo de alteração no nosso treino para corrigir aquele desvio, tá? Então, a gente faz essa avaliação postural numa vista lateral, ó, numa vista frontal e uma vista posterior, tá? Ali no nosso curso a gente mostra, aqui no e-book também, ó, quais são os pontos que a gente tem como referência. Em cada vista a gente tem pontos que servem como referência para ver se tem algum desalinhamento, algum desnível em relação a um lado e a outro, certo? Bom, passada essa questão da avaliação postural, a gente entra numa parte muito importante, talvez a mais importante para idosos, que são os testes, tá? Os testes físicos. Os testes físicos, aqui a gente coloca no nosso e-book, é uma série de testes, na verdade, tá? Com diferentes objetivos. Então aqui a gente tem testes para avaliar a flexibilidade do nosso aluno, para avaliar a força muscular de membro superior, a força muscular de membro inferior, para avaliar a agilidade, tá? Então eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, ó. Por exemplo, aqui, ó, o primeiro teste é o teste de preensão palmar. Ó, o teste de preensão palmar, aqui tem a descrição, ó, o objetivo dele, avaliar a força muscular de membros superiores, e aqui tem a forma de execução, como é que a gente deve fazer. Então, desde a posição inicial até a execução do aluno e o resultado, tá? E do lado aqui a gente tem uma caixinha onde a gente mostra as principais observações, ou seja, os principais cuidados que a gente deve ter na hora de fazer esse teste, tá? Esse teste aqui ele precisa de um aparelho específico, que é um dinamômetro, mas a grande maioria dos testes aqui, eles não vão precisar de materiais. E isso que é interessante na hora da nossa avaliação, né? Porque a gente pode fazer daí em qualquer lugar e não vai ter a preocupação de ter que comprar diversos acessórios e aparelhos para estar fazendo uma avaliação física, tá? Como exemplo disso, mostro para vocês o Time and Go Test, que é o teste de TUG, tá? Esse teste aqui, ele serve para avaliar o equilíbrio dinâmico e a mobilidade de idosos, tá? Um teste super legal, tá? E ele é muito utilizado em estudos, né? E a gente utiliza muito nas nossas avaliações com os alunos também. Ó, tem outros testes aqui, como o teste de levantar e sentar da cadeira, onde ele vai avaliar a força de membro inferior. Tem o teste de alcançar os pés, que já é um teste de flexibilidade, tá? Temos o teste aqui de flexão de cotovelo, que é um teste de força de membro superior. O teste de alcançar as costas, que avalia flexibilidade na região superior do corpo. Ó, teste de equilíbrio unipodal, esse aqui é um teste de equilíbrio estático, tá? Também temos teste de velocidade de marcha, tá? Que é um teste aqui para avaliar até risco de queda e de sarcopenia. O Chateaurin, que é um teste para avaliar a agilidade dos nossos alunos, tá? Teste do alcance funcional, que já avalia a questão de equilíbrio postural e também da mobilidade do nosso aluno. Teste de sentar e levantar 5 vezes também, que ele é muito parecido com o teste de sentar e levantar. E temos também aqui, ó, o Foursquare Step Test, tá?
que ele é um teste também para avaliar a estabilidade dinâmica do nosso aluno e a capacidade dele estar passando por obstáculos, numa direção para frente, para os lados, para trás. Então tem tudo a ver com a realidade do nosso aluno. Temos também alguns testes metabólicos, tá? Para identificar a potência aeróbia dos nossos alunos. Destacamos 3 aqui. O primeiro é o teste de andar 6 minutos, tá? Esse teste de andar 6 minutos, o único porém dele, a única observação que a gente faz é que a gente precisa de um espaço muito grande para poder realizar esse teste. Um espaço de pelo menos 45 metros. Então, por vezes, esse teste aqui é muito difícil de ser realizado, tá? Mas, em compensação, a gente tem outros testes para avaliar a capacidade aeróbica. Tá? Um deles é a marcha estacionária, que não precisa de nenhum acessório e não precisa de espaço também. A gente faz no lugar onde o aluno estiver. Tá? Então é muito simples de fazer e é bom falar para vocês também que todos esses testes são cientificamente comprovados e tem tabelas normativas, tem tabelas de referência. Então eles são feitos realmente para alunos idosos. O último teste aqui, metabólico, é o teste de 1 milha. Esse aqui é mais tradicional, tá? O teste de 1 milha é aquele teste de Rockport, tá? Também para avaliar a capacidade aeróbia do nosso aluno, só que esse aqui ele é realizado em esteira. Então, o nosso aluno vai fazer 1 milha na esteira, que é equivalente a 1,6 km, e depois a gente vai ver o tempo que ele precisou para fazer essa distância e também vai avaliar a frequência cardíaca, o esforço que ele teve para realizar essa atividade. Sabendo dessas informações, a gente vai ter condições de descobrir qual é o VO2 máximo desse aluno. Certo, pessoal? Passado os testes, a gente tem aqui no nosso e-book uma outra parte que é bem interessante, tá? Que são os questionários. Para que servem os questionários? Imaginem que vocês daqui a pouco venham a trabalhar com um idoso fragilizado ou que é fisicamente dependente de outra pessoa. Esse aluno, ele não vai conseguir realizar os testes que a gente propõe. Então, para a gente saber mais sobre as características desse aluno, a gente vai aplicar alguns questionários com ele, tá? Que tem relação também, principalmente, com as atividades de vida diária, como é o exemplo aqui do índice de Katz, por exemplo, o índice de Bartel. A gente tem também questionários que têm relação com as atividades instrumentais de vida diária do aluno, como a escala de Lawton, tá? Aqui também o questionário de Piffer, tá? Então, assim, tem vários questionários que a gente pode estar utilizando para se apropriar um pouco mais das informações do nosso aluno. Ó, escala de equilíbrio de Berg, teste de desempenho físico modificado, tá? Então, são vários questionários aqui que a gente pode utilizar para aquele aluno que não tem condições de realizar um teste físico. Enfim, gente, esses são os testes que a gente tenta fazendo um apanhado aqui por cima, mas é importante falar também que no nosso e-book, além de toda essa parte que eu mostrei para vocês, de anamnese, de testes, de composição corporal, a gente envia também junto para vocês aqui, ó, uma coleta de dados onde vocês podem preencher com as informações do aluno de vocês. Então, desde a parte de pré-avaliação, tá? Ó, passando pela classificação de nível funcional, anamnese, tá? Ó, anamnese, dados vitais, passando pela parte aqui do exame físico, ó, dados vitais, circunferências, dobras, tudo isso aqui vocês vão ter. E aí, gente, é uma mão na roda, fica muito fácil, muito prático para a gente avaliar o nosso aluno, tá? Além disso, também a gente coloca todos os questionários que a gente falou para vocês, ó, estão aqui em anexo no final do nosso e-book. Então, vocês vão ter acesso a todas essas ferramentas aí que eu comentei com vocês. Além disso, gente, vem junto com o e-book um materialzinho que vocês podem acessar no computador de vocês ou no celular e vocês lá vão preencher também os dados do aluno de vocês. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para preencher essa coleta de dados no computador e eu vou mostrar para vocês também o resultado dessa avaliação, como se fosse um diagnóstico.
Vamos lá? Gente, eu vou mostrar então aqui para vocês um pouquinho da planilha que vem junto do nosso e-book, tá? É uma planilha bem fácil de ser utilizada, tem espaço para colocar todos os dados do aluno. E o interessante também é que tem uma outra parte aqui, além da coleta de dados, que é a parte dos relatórios, onde vão aparecer os resultados do aluno e também nos relatórios a gente pode fazer uma comparação do nosso aluno com uma média populacional. Mas vamos lá então. Aqui, ó, começando, tá, mostrando para vocês essa parte de coleta de dados, tá, onde a gente vai colocar todas as informações que a gente viu lá na nossa avaliação física, desde os dados gerais, né, e aqui entra a data de avaliação, tá, o sexo do aluno, a idade, já entra um pouco da parte dos dados vitais também, ó, com o nível de saturação, a pressão arterial, o peso, a estatura. Vou botar um pouquinho para baixo aqui, no próximo quadrante aqui, ó, a gente pode colocar todas as circunferências musculares que a gente viu lá do nosso aluno. Um pouquinho mais para baixo aqui, ó, temos também a parte das dobras cutâneas, tá? Então aqui vocês podem optar por usar um protocolo e pegar só essas dobras do protocolo, ou tem espaço também para fazer uma avaliação de todas as dobras, tá? Então vocês podem ir preenchendo aqui nos quadradinhos. Um pouquinho abaixo das dobras já vem um outro espaço aqui que já vai apresentar para a gente algumas informações, como o IMC do aluno, a relação cintura-quadril, o protocolo que foi utilizado, e desse protocolo a gente já vai ter aí os dados da composição corporal mesmo, né, como o percentual de gordura e de massa muscular desse aluno, tá? E indo um pouquinho mais para baixo, a gente tem a parte dos testes. Aqui, da mesma maneira, vocês podem selecionar os testes que vocês acham que sejam mais interessantes para os alunos de vocês, tá? Mas tem espaço para a gente colocar informações de todos os testes que a gente tem lá no nosso e-book. Aí, passando por essa parte da coleta de dados, a gente entra nos relatórios. Ó, vou mudar a página aqui para vocês. O primeiro relatório que aparece para a gente é o relatório de antropometria. Tá? E aqui vão aparecer algumas informações do nosso aluno, né? Como o IMC, ele de novo, ó, a relação cintura-quadril, a circunferência de cintura, e aí vocês podem ver que na circunferência de cintura já aparece uma classificação, o que é indicado para cada pessoa, e também já tem a fonte de onde a gente tirou aquela informação. Tá? Abaixo da circunferência de cintura a gente vê circunferência de panturrilha esquerda. Vocês vão lembrar que isso aqui tem relação direta com sarcopenia, tá? E um pouquinho mais para baixo, ó, aí tem a parte de composição corporal, tá? Onde tem o percentual de gordura, de massa magra e também as circunferências que a gente analisou antes. Tá? Passando essa parte, então, o próximo relatório, deixa eu ajeitar aqui para vocês, o próximo relatório que a gente tem é o relatório do teste de preensão palmar. Então, a gente colocou, né, na coleta de dados lá a informação, né, a força que o aluno conseguiu fazer, e aqui embaixo vão aparecer as tabelas de referência, que a gente vai verificar se o nosso aluno está dentro dos valores considerado ideal, né, ideais para o nosso aluno ou não. Tá? O próximo relatório é o teste de sentar e levantar. Tá? Da mesma forma, tá? A gente colocou as informações lá na coleta de dados e abaixo vão ter então os valores de referência, tá? E também a fonte, né? De onde foi tirado aí essas referências sobre esse teste. Tem uma parte legal também, ó, que é a evolução do aluno. Ou seja, eu tenho espaço ali para colocar, se eu não me engano, até 5 avaliações. Tá? E aí, depois disso, eu vou poder comparar o resultado de cada avaliação. Então, a gente vai vendo a evolução do nosso aluno ao longo do tempo, ao longo das avaliações que ele faz. Certo? O próximo relatório é o relatório do teste de flexão de cotovelo, tá? Que também a gente vai colocar o resultado, vão ter as tabelas ali de referência. Temos também o relatório de alcançar as costas, que é aquele teste de flexibilidade, né, para membro superior. Temos o relatório também de alcançar os pés, que é o teste de flexibilidade para membro inferior. E passando um pouquinho, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, temos também os relatórios
para o teste de TUG, o teste de velocidade de marcha, o teste de andar 6 minutos. Temos o relatório também para o teste de 1 milha, que é o teste de Rockport, né? O teste de marcha estacionária, o teste de alcance funcional, o relatório para o teste de Chateauroux, o relatório também para o teste de Foursquare Step, né? Assim como o relatório também para o teste de levantar e sentar 5 vezes. E aí vocês podem observar ali no final que ainda tem um espaço para vocês colocarem alguma observação, né? Alguma particularidade que vocês viram na avaliação ou alguma informação interessante para vocês acrescentarem na avaliação do aluno de vocês. Então, gente, vocês viram como é prático e quantas informações a gente tem para utilizar com o nosso aluno. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Se você trabalha com aluno idoso, você não pode deixar de avaliar esse aluno. Você não pode trabalhar com aluno idoso sem antes avaliar ele. Por que isso? Porque a gente está lidando com uma pessoa que é extremamente fragilizada na maioria dos casos. Só para vocês lembrarem, a gente já falou em outros episódios também, uma pessoa acima de 60 anos, ela tem em média 7 doenças. Muitas são assintomáticas, ela nem sabe que tem. Mas então, para vocês terem uma ideia do risco que pode ser e a gente prescrever daqui a pouco um treino que não é adequado, ou trabalhar, né, com uma intensidade, um volume que não é adequado para esse aluno. A gente está botando esse aluno em risco. E antes da gente fazer qualquer tipo de programação, a gente deve conhecer as características desse aluno e a gente deve conhecer as necessidades que ele tem. Aí, aliado isso com o objetivo que esse aluno tem, é que a gente vai conseguir sim montar uma programação de treino mais direcionada e mais segura. E que a gente tenha também resultados, a gente vai ter também como ter uma ideia, né, de progressão, de evolução desse aluno ao longo do tempo. E mais um fator importante, se você conhecer, você saber avaliar um aluno, vai com certeza qualificar o seu trabalho e vai valorizar o seu trabalho. Se você conseguir externar isso, mostrar para o seu aluno o que você está avaliando, o que você vai trabalhar com ele, pode ter certeza que você vai ter muito mais chances de reter esse aluno e possivelmente de captar outros alunos. Porque esse aluno ele vai te indicar para conhecidos dele, os familiares daqui a pouco vão gostar do seu trabalho e também vão indicar, assim como profissionais da saúde que trabalham com esse aluno idoso, né? Então a chance de captação e de retenção aumentam muito com a gente mostrando o nosso conhecimento e a gente mostrando o nosso trabalho para essas pessoas. Certo, gente? É importante falar também que o nosso e-book ele está à venda através lá do nosso Instagram, tá? É só vocês irem no Instagram da Ativa Clube, lá no nosso perfil, na nossa descrição tem um link, você pode acessar o link e pode adquirir o seu e-book. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato conosco, a gente está sempre à disposição, assim como se vocês quiserem dar sugestões de conteúdos ou até da própria avaliação, vocês fiquem à vontade para nos escrever. Como eu falei para vocês, existem diversos protocolos, diversos testes e vocês têm total liberdade para elaborarem a avaliação física de vocês. Mas aqui a gente está mostrando para vocês, entregando uma forma muito prática e um ponto de partida para que vocês consigam trabalhar de maneira segura e eficaz com o seu aluno. Então, gente, a gente tem que se qualificar para estar cada vez mais se destacando e dessa maneira a gente vai chegar lá naquele faturamento dos 10K que a gente tanto deseja. Certo? Estou ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e até o próximo. Um abraço.